e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre. Quando ela derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Muito bem, meus amados. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e falemos com o nosso Deus e Pai. Senhor nosso Deus, damos-te graça por esse culto. Damos-te graça por esse momento de comunhão, Pai. E te pedimos, Senhor, pela fé nós cremos que o Senhor recebeu a nossa adoração e o nosso louvor. Mas nós te pedimos, venha sobre nós agora, Espírito Santo. Se derrame sobre nós para que nós possamos meditar e entender a Tua palavra. E tirar dela, Senhor, aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Como foi cantado agora há pouco, Senhor, não há um amigo melhor do que Jesus, nenhum outro. Mas o próprio Jesus diz: sereis meus amigos se fizerdes a minha vontade, se fizerdes o que eu vos mando. Então, Pai, o que eu te peço é que hoje, meditando na Tua palavra, possamos aprender um pouquinho mais de Ti e aprender, Senhor, a conviver a Tua vontade para as nossas vidas, para que nós possamos crescer espiritualmente, nos tornar adultos na fé, nos tornarmos parecidos com Cristo e firmados sobre a rocha, Senhor. Nós não sejamos como crianças levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, mas tendo alimento sólido, Senhor, nós cresçamos para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amados, como é que é o bairro que o irmão Adolfo mora? Jardim América ou Parque América? Jardim América. Só um tiro, irmãos. Mania de velho aqui. Jesus chegou em Jerusalém. Nós estamos aí há uma semana, a Semana da Paixão. Aí ele foi até o templo, Hosana, Hosana ao que vem em nome de Davi. Aí outro dia ele quebrou as mesas dos cambistas. Aí no terceiro dia ele está saindo do templo, e os discípulos assim meio como que ele está sem assunto. Olha Jesus, olha que pedra enorme essa daqui. De fato, amados, um dia a Igreja Maranata vai receber uma bênção e nós iremos em excursão para Israel. O Saião vai dar aula para nós, tá bom? Mas dizem que realmente as pedras do templo de Jerusalém eram as maiores da antiguidade. Só perdiam um pouquinho para as das pirâmides, tá? E aí os discípulos estão lá com orgulho nacional, né? Com religiosidade reminiscente. Olha, Senhor, que construção maravilhosa. Olha que pedras gigantescas. E Jesus fala: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Opa, como assim? Aí quando eles chegam no Monte das Oliveiras, eles falam: Senhor, nos fala quando isso vai acontecer e que sinais haverão da tua volta. Jesus fala. Ele responde a duas perguntas: quando é que o templo vai ser destruído? E os sinais da volta dele. E aí um dia a gente precisa sentar e estudar, se bem que eu já soube que o pastor Fabiano já deu uma aula maravilhosa sobre esse assunto aqui. Então sobre isso eu estou tranquilo. Depois que ele fala isso, ele vai para Betânia. Por que eu perguntei onde fica o Jardim América? Irmãos, Betânia era na época uma vila pequena que ficava na encosta do Jardim das Oliveiras, na encosta do Monte das Oliveiras. O lado voltado para Jerusalém era o Jardim do Getsemane, ou Getsemane. E a parte de trás era onde ficava Betânia. Então seria mais ou menos como se fosse lá o Jardim América em relação ao centro de Taubaté. Dá o quê? Uns 3 quilômetros de caminhada? É isso aí. Isso é Betânia.
E Jesus chega lá, nesse episódio, e estão preparando um jantar para ele, na casa de Simão, o leproso. Uma informação para vocês, que depois nós vamos desenvolver um pouco mais. A lepra do tempo bíblico é diferente da lepra de hoje. A hanseníase. A hanseníase tem dois tipos, tem a seca e tem uma contagiosa, né? Aí vai comendo, perde os nervos, aí cai o dedo, cai a orelha, é uma tristeza. É muito raro hoje em dia. Mas essa lepra do tempo de Jesus, basicamente eram doenças, infecções de pele. Então eu, por exemplo, tenho vitiligo, no tempo de Jesus, no tempo de Moisés, eu seria entendido como alguém leproso. Era assim que era visto. Aí o sacerdote iria me avaliar e ele saberia dizer se o que eu tenho é contagioso ou não. Mas os leprosos eram discriminados, independente se a lepra era contagiosa ou não. Sabe Gease, que foi atrás de Naamã e pediu ouro e ficou leproso? Se você ler a história de se você ler a história de Eliseu, você vai ver que Gease aparece depois da conversão do bom rei. Ou seja, ele foi amaldiçoado com uma lepra, mas não uma lepra contagiosa. Ele ficou com manchas. E a descendência dele. Mas ele não foi excluído da comunidade. Mas todo mundo que olhava para ele via que ele tinha manchas. Então, provavelmente, Simão leproso poderia ser esse o caso. Ou talvez ele recebesse o nome de leproso porque ele tinha sido passado leproso e Jesus o curou. Nós podemos especular sobre isso, mas não podemos afirmar isso. Mas a primeira lição que você aprende aqui é que Jesus vai atrás dos excluídos. Irmão, se você fizer um levantamento rápido sobre o ministério de Jesus, quem são as pessoas com as quais ele senta para conversar, que é a maior paz do mundo? Ele senta com mulheres para conversar, que eram desprezadas naquela época. Ele senta com prostitutas. Ele senta com ladrões, com adúlteras. Ele senta para conversar com uma mulher samaritana. Ele senta para conversar com um publicano. Aliás, ele tinha um publicano no meio dos discípulos dele. Jesus veio atrás de todos, mas ele principalmente foi atrás dos excluídos. Se você puxar pela memória, quem são as pessoas com as quais Jesus teve as maiores brigas? Os religiosos. Jesus nunca tratou uma prostituta, uma mulher adúltera, com a mesma ira com que ele tratou os fariseus hipócritas. E me entendo aqui, Jesus não tinha raiva dos fariseus. Ele tinha raiva dos fariseus hipócritas. Tanto é que José de Arimateia está lá no enterro de Jesus, Nicodemos está lá com Jesus e muitos outros. O que Jesus mais despreza, o que ele mais rejeita, o que ele mais, por assim dizer, discrimina, olha, sai de perto de mim, é a hipocrisia religiosa. Ou a religiosidade baseada em regras que não tem amor. Sempre me vem, quando eu falo desse assunto, sempre me vem à mente a igreja de Éfeso. Se você ler com calma aquele capítulo 2 de Apocalipse, aquela igreja era maravilhosa. Você pôs à prova os que se diziam apóstolos e não eram. Você fez isso, você está firme na doutrina dos apóstolos, você. Que igreja maravilhosa, eu queria ser pastor lá. Não. Por quê? Porém, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Então aqui, sacerdotes, fariseus, que Jesus rejeitava,
andava era um homem cheio de regras, cheio de doutrinas, cheio de uma religiosidade. É possível imaginar um fariseu parando no meio da rua, erguendo a mão e orando: ó Senhor, obrigado. Como é que é aquele cara que está orando no templo? Ele olha para o publicano: Senhor, obrigado, porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu dou o dízimo, porque eu dou esmola. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Que hipocrisia. Era esse povo que Jesus odiava, desprezava, raça de víboras. Quando você chama alguém de raça de víboras, está falando você é uma cobra. E qual que é a primeira cobra maldosa que aparece? Satanás, lá em Gênesis, a serpente maligna. É isso. Jesus vem atrás dos desprezados, principalmente os que são desprezados pela religião oficial. Graças a Deus eu sei que aqui na Maranata eu não teria esse problema. Mas eu conheci um pastor, que foi professor de seminário, pastor Humberto Aragão. Amor, pessoal. Nunca serei um terço. Eu não sou digno de lamber a sola do sapato dele. Um amor, pessoal. O Humberto Aragão, ele conhece um missionário que foi diretor da Volkswagen. O cara largou tudo para montar uma casa de recuperação. E a casa de recuperação que ele montou, na época gratuita, era dentro da casa dele. E era uma casa que tratava com travestis, com ladrões, prostitutas. Tamanha era a fé dele. E um dia, esse missionário, junto com o Humberto Aragão, combinaram o seguinte: não vou falar o nome da igreja aqui, porque eu não quero complicar a minha vida, nem a vida de ninguém. Mas é uma igreja de membros classe média alta em São José. Um pessoal bom, um pessoal de Deus. Mas esse missionário foi convidado para ir na igreja pregar. Mas ele se vestiu de mendigo, com roupas fedendo xixi, e entrou na igreja como se estivesse bêbado. E ninguém conhecia ele. E ele sentou para assistir o culto. Logo vieram os diáconos para tirar ele da igreja. E ele: não, meu jogueiro, não. E as pessoas se afastando dele. Aí quando o Humberto Aragão falou o seguinte: olha, então hoje eu vou chamar o pregador da noite. Pode vir, pastor. Ele se levantou. Os diáconos vieram correndo para segurar ele. Não, ele é o pregador. E todo mundo. Eu creio, pelo que eu conheço de vocês, se por acaso passar um travesti aqui e falar: posso ter um culto? Senta aí, não vou ter nenhum problema. Eu creio, conhecendo vocês, até pela experiência com o Hugo, se passar aqui um drogado, fedendo, e falar: posso ter um culto, vai ser muito bem recebido e alimentado. Mas nós sabemos que em alguns lugares não é assim. Jesus veio para os excluídos, principalmente os excluídos pela religiosidade. Na escola dominical nós falamos sobre isso, A institucionalização. Chegou um bêbado aqui, ele vai sentar no estofado do banco da igreja, vai sujar, ele está fedido, ele está cheirando mal. Vocês sabem que isso acontece. E qual é o exemplo de Jesus? Ele vai na casa de um leproso. E aí aparece mais um caso estranho. Mas é estranho só aqui em Mateus, tá? Se você ler em Marcos e depois em João, camadas vão sendo acrescentadas. Aparece uma mulher do nada. E ela joga um perfume de alabastro na cabeça de Jesus. Amados, quem já comprou perfume da Jequiti? É caro, hein? Eu, quando era criança, tinha umas amigas que vendiam, primas, tias, que vendiam Avon. E a Avon era baratinha, agora é caro pra caramba agora, né?
Irmãos, tem perfume que você vai comprar aí que é R$1.000 um frasquinho desse tamanho. Vocês sabem disso, as meninas sabem disso. Esse perfume que essa mulher derrama sobre a cabeça de Jesus é um frasco de alabastro. O alabastro é uma pedra branquinha, 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 branquinha. E ela era polida. E ela ficava meio transparente, mas branca, branca. E em Marcos, e depois também em João, fala que o perfume que estava ali era nardo. Nardo é uma essência que é tirada de uma raiz de uma árvore da Índia. Então, alguém tem que pegar isso lá na Índia, colocar no lombo de camelos. O Alessandro estudou isso aí, a Rota da Seda, e sai da Índia, passa pelo Afeganistão, passa pelo Irã, passa pelo Iraque, passa pela Arábia Saudita e chega em Israel. Esse perfume custava 300 denários. Preste atenção. Um denário é o pagamento de um dia de serviço. 300 denários é um ano de trabalho. O irmão Kleber, um ano de trabalho dele é R$500.000. Faça as contas baseadas no salário mínimo. Quanto é que está o mínimo hoje? 1.600? São R$16.000. Pegando o valor mínimo. Mas não era isso. Tá? A cotação que seria em torno de R$25.000 a R$40.000 no custo de hoje. E por ser um perfume de nardo, provavelmente essa mulher que tinha esse perfume recebeu ele de herança da mãe. Para o casamento dela, talvez. Ou talvez para ungir uma pessoa morta. Para o enterro. Que era um costume da época. Então essa mulher vem e faz isso. Ou seja, ela pegou a herança dela. Tudo que aparentemente ela tinha, quebrou e jogou na cabeça de Jesus. Podia ser investimento para vender casa e passar por necessidade. Ela simplesmente fez isso. Né? Agora continue lendo comigo, que daí no versículo 8 e 9, os discípulos vão dizer o quê? Que isso? Que horror! Que desperdício! Poderíamos vender isso aí, pegar dinheiro e dar para os pobres. E eles começam, lá no Evangelho de Marcos, eles começam a falar uns com os outros e a criticar severamente a menina que fez isso. É quando Jesus percebe o que está acontecendo e intervém. E fala, ei, deixa quieto. Ela fez uma boa ação para mim. Ela ungiu o meu corpo para o sepultamento. Agora, vamos pegar uma outra camada dessa história, mais ampla. A mesma história contada por João. Dá um pulo lá em João 12, versículos 1 a 8. João 12, versículos 1 a 8. Mateus, normalmente, é um escritor preciso. Mateus, normalmente, ele dá detalhes. Marcos, nem tanto, porque Mateus está escrevendo para judeus. E como ele foi publicando, ele tem uma certa precisão. Marcos está escrevendo as memórias de Pedro. E escrevendo para romanos, gregos. Então, alguns detalhes ele não tenta aprofundar muito. Mas nesse caso aqui, João, que é o mais espiritual dos três, o menos técnico, por algum caso que eu ainda não entendi, João é o mais preciso. Ele dá mais detalhes. Então a primeira coisa que você vai descobrir agora, quem é essa mulher misteriosa, que Marcos fala que é uma certa mulher, e Mateus fala uma mulher. Quem é essa mulher misteriosa? Quem será ela? O nome dela é Maria.
Ela é a irmã de Marta. Ela é a irmã de Lázaro. Irmãos, se tem um episódio no ministério de Jesus que deve ser olhado com muita atenção, é a ressurreição de Lázaro. Em João, as pessoas vão, no Evangelho de João, as pessoas vão e falam para Jesus: olha, o teu amigo está doente. Lázaro está doente. E Jesus fala para os discípulos: vamos ficar aqui mais 2 dias. Tipo SUS. Estou morrendo, estou passando mal. Ah, não, espera aí. Né? E Jesus enrola para subir até Betânia. Então, eu estou resumindo a história, tem uma coisa que ele fala assim: o nosso amigo dorme. Vamos para Betânia. Betânia fica na Judéia, onde está Jerusalém. Lá tem os sacerdotes, tem os fariseus, e eles querem matar Jesus. O clima é tão tenso que Tomé, né, que é chamado de um homem incrédulo, né, Tomé vira para os outros discípulos e fala: vamos para Jerusalém para morrer com ele. Ele está disposto a morrer com Cristo. E Jesus chega em Jerusalém, Jesus ressuscita Lázaro, e a partir disso há uma grande comoção. Jesus já havia ressuscitado uma menina antes, mas ela tinha acabado de falecer. Lázaro não. Ele já estava há dias no túmulo. Devia estar cheirando maravilhosamente bem. É um abraço. Quando Jesus ressuscita Lázaro, é um milagre tão impactante, é um milagre tão grande, que muitas pessoas começam a seguir a Jesus. E como eu preguei semana passada, os sacerdotes decidem agora: temos que matar Jesus, porque ele ressuscitou Lázaro. Se nós não fizermos nada, as pessoas se converterão a ele e nós perderemos o nosso lugar. Lembra que eu falei que às vezes a religião impede você de ver a Deus? Jesus ressuscitou um homem na frente deles. E eles, por causa da religiosidade, por causa da ganância, não conseguiram nem perceber, nem aceitar isso. Até Henrique agora, eles perceberam, eles sabiam que era um milagre, mas rejeitaram. Meu irmão, às vezes a religiosidade, às vezes os seus preconceitos pessoais impedem você de enxergar Deus agindo na tua vida, Deus agindo ao teu redor. Porque inclusive vai ter um discípulo de Jesus que vai presenciar esse milagre e vai trair Jesus. Judas está aqui, gente. Judas viu esse milagre acontecer. E ele vai trair Jesus. Então veja bem, se você não tiver a atitude correta, não adianta que Deus abra o mar vermelho para você. Você vai continuar incrédulo. Porque não são milagres que convertem, mas um coração contrito, um coração que reconhece o seu pecado, uma pessoa que é humilde e está disposta a aprender. E aqui entra a história de Maria. Em Lucas tem aquele episódio famoso em que Jesus chega na casa de Lázaro e Maria se senta para aprender com ele. E Marta vem e fala o quê? Jesus, tem muito serviço para eu fazer. Será que não dá para o Senhor liberar Maria para que ela venha me ajudar? E Jesus fala: Marta, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. E isso não lhe vai ser tirado. Não pensem mal de Marta. Vocês já vão entender o que acontece com ela. O segundo episódio que fala de Maria é justamente quando Jesus ressuscita Lázaro. Jesus está vindo, caminhando lentamente, chegando em Betânia. E Marta corre em direção a ele.
E ela olha para Jesus e com toda a fé do mundo ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela cria no poder de Jesus. Ela não era uma pessoa que só pensava em trabalho, ela também tinha fé. E Jesus vira para ela e fala: Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aí Marta fala o seguinte: mas Senhor, eu sei que os justos vão ressuscitar no final dos tempos. Ele fala: crê. Aí ele fala para ela: chama Maria. Ela volta para casa e fala: o mestre quer te ver. Maria corre e ela faz algo muito fascinante. Maria corre até Jesus e se joga aos pés de Jesus. Você sabe o que esse gesto quer dizer? Aqui no Brasil é uma coisa triste. É uma mulher que vai agarrar o marido para ir embora de casa. Mas no contexto aqui da Bíblia, é um ato de adoração. Maria se ajoelha aos pés de Jesus e o adora. E Jesus a consola. A terceira vez que ela é mencionada é justamente nesse jantar na casa de Simão o leproso. Porque aqui em João, do versículo 1 ao versículo 8, descreve essa cena de uma outra perspectiva. Jesus estava em Betânia. Versículo 1. Jesus estava há 6 dias em Betânia. E ali prepararam para ele um jantar. E Lázaro compareceu a esse jantar. Não foi um jantar na casa de Lázaro, foi um jantar na casa de Simão. E Lázaro, que ele ressuscitou dos mortos, foi até esse jantar junto com as suas irmãs. Olha que interessante, meu irmão. Não é só Jesus que acolhe aquele que é desprezado. Lázaro, Marta e Maria também fazem isso. Eu tenho certeza que se vier um travesti sentar aqui para assistir um culto com a gente, mesmo que ele esteja vestido de mulher, a gente não vai tratar mal. Mas será que a gente iria na casa dele tomar um café com ele? Será que a gente iria na casa dele sentar na varanda e bater papo? O importante aqui é que essa família que é muito amada por Jesus, essa família na casa da qual Jesus já se hospedou diversas vezes, essa família que o próprio João fala que Jesus amava, Marta, Lázaro e Maria, o fato é que essa família são discípulos, porque além de aprender de Jesus, eles praticam o que Jesus pratica. Se Jesus vai na casa de Simão o leproso, eu também vou. Como eu vou desprezar alguém que Jesus acolheu? Como eu vou desprezar alguém que Jesus foi atrás? Eles aprenderam com Cristo. E se você continuar lendo, você vai descobrir que Marta estava servindo. Ela estava preparando comida, correndo de um lado para outro, organizando tudo. E Maria então pega a sua herança, o seu vaso branquinho de alabastro, quebra esse vaso e unge os pés e a cabeça de Jesus. Cada uma delas está dando para Jesus o melhor que tem. Qual é o dom de Marta? Servir, trabalhar, cozinhar. E ela está fazendo isso para o Mestre. Qual é o seu dom? O que foi que Jesus te deu que você ainda não está desenvolvendo para a honra e para a glória dele? Para cuidar do rebanho dele? Marta está oferecendo o que ela tem de melhor. Ela não está enterrando o talento dela no chão. Ela crê, ela tem fé. E
E ela demonstra essa crença, essa fé por palavras e por ação naquilo que ela sabe. E Maria? Por que Maria faz isso? Porque Maria, eu não sei se é porque ela é mulher, ou se é porque ela é mais estudiosa, se ela é mais atenciosa. O fato é que Maria já entendeu o que vai acontecer. Se você for lá para Marcos, há um momento em que Jesus fala o seguinte, que o autor Marcos diz o seguinte, que desde aquele momento Jesus passou a ensinar que ele haveria de morrer e ressuscitar no terceiro dia. Que ele haveria de ir para Jerusalém e ser entregue para ser mortos pelos gentios, inimigos e pecadores. Aqui no início do próprio capítulo 26, ele vira para os discípulos e fala, olha, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue morto. O fato é que Maria entendeu, ele vai morrer e eu quero ungí-lo. Eu quero demonstrar o meu amor da maneira que eu sei. Aqui eu quero que você note agora uma outra característica muito importante. Aquilo que é pecado e aquilo que é bênção não é simplesmente um ato. O guitarrista dormiu no culto. O grupo de louvor tem esse problema. Irmãos, preste atenção num detalhe aqui interessante. Maria entendeu que Jesus iria morrer. Quando ela coloca esse óleo sobre os pés e a cabeça de Jesus, você, eu, nós, olhando de fora, talvez tivéssemos a mesma reação dos discípulos. Imagina que o irmão Kleber, ganhando 500 mil reais por ano, ele chega aqui agora com uma Mercedes, 0 quilômetro, um Audi A4, e fala, pastor, estou dando para o senhor. Aí o irmão João fala assim, Kleber, pelo amor de Deus, Kleber, vamos vender esse carro e pegar o dinheiro para a igreja. A gente pode ajudar muito mais pessoas. O pastor Paulo é bom, mas não merece tudo isso não. Dá um Fiat Uno 91 para ele, 4 portas, tá bom. Talvez nós tivéssemos a mesma reação. Talvez algumas pessoas falassem assim, Kleber puxa saco. Eu quero agradar o pastor Paulo. Sabe quando você aposenta? Eu não sei se nas fábricas brasileiras tem esse costume, né? Eu nunca trabalhei em fábrica há muitos anos, então não sei como é que é. Nos Estados Unidos é muito comum quando você aposenta, você ganhar um relógio de ouro. Né? É banhado, é pintado, não é ouro de verdade. Muito bem. Você ganha, você fica feliz. Mas você sabe que a empresa não está nem aí para você. Você é um número do crachá. Ela te dá um relógio, uma obrigação, um afeto, mas ela não te ama de verdade. Isso é só para te agradar. Talvez o Alessandro, quando arrumou uma namorada, chegue para o sogro e dê um presente para o sogro. Está querendo agradar, tem algum interesse. O fato é que quando Maria faz esse gesto, quem está ao redor não tem condições de saber qual é a motivação dela. O que está no coração dela. Menos uma pessoa, que é Jesus. Jesus sabe que ela deu tudo que ela tinha. Jesus sabe que ela deu não para agradar, não por formalidade. Ela deu o melhor que ela tinha, por amor, por carinho, por afeto sincero, e porque ela entendeu o que iria acontecer com Cristo. Por mais que eu dê esse presente para Jesus, isso não paga o sacrifício dele por nós. Mas o melhor que eu posso dar é isso.
Como resposta de amor, o melhor que eu posso dar é um frasquinho de 300 denários, 50 mil reais. É o melhor que eu posso dar, mas isso não chega nem aos pés daquilo que Ele está dando para mim, que é a possibilidade de salvação baseado na fé nele, mediante o sangue que Ele vai derramar na cruz. Então, nesse momento abençoado, cada um está dando o melhor que pode, menos uma pessoa. Porque até os discípulos estão dando o que eles têm de melhor, que é a ignorância que eles têm. Eles até agora não entenderam o que vai acontecer com Jesus. Ele vai morrer, mas como assim vai morrer? Ele não é o Messias que vai dominar o mundo, derrubar Roma. Eu não estou entendendo. Mas Maria entendeu. Porque ela se sentava aos pés do Mestre, porque ela meditava no ensino dele. Ela não deixou os preconceitos religiosos dela modelarem a visão que ela tinha do Messias. E ela deu o melhor que ela tinha. Mas uma pessoa, e agora aqui em João você vai entender, Judas era o tesoureiro. Eu já falei para vocês, 3 coisas dão trabalho na igreja. O marido não é que a senhora não, né? Tesoureiros, grupo de louvor e zelador. Judas, né, se nós fôssemos católicos, ele seria o patrão dos tesoureiros, né? Judas é o tesoureiro. É ele quem instiga aquela discussão. Pô, se vendesse perfume, poderia ajudar os pobres. Na verdade, o interesse dele, conforme João descreve muito bem, era o quê? Ele ia enfiar a mão na bolsa e pegar o dinheiro para ele. Ele era ladrão. Judas já estava se corrompendo. Judas já estava se entregando ao pecado. A tal ponto que logo mais adiante, Satanás entra em Judas. O processo de queda, meu irmão, é simples. Judas está pregando. Eu conversei essa semana com o irmão Kleber, né? Muito bom aquele vídeo. Muito bom mesmo. Judas é alguém que sai com os 12 para pregar o Evangelho. Sabe aquele 2 a 2? Depois com os 70. E lembra que em Mateus fala que eles voltam cheios de alegria. Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós pregamos. E Jesus fala: ei, não fiquem felizes porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o seu nome está rolado no céu. Judas está ali no meio deles. Mas aí talvez por decepção política, talvez ele quisesse um Messias político, militar. O fato é que ele vai se afastando da centralidade. Não importa quantos milagres você viu, não importa quantos milagres você fez, se você não tiver um coração humilde, se você não tiver a visão de Cristo, você não vai ser salvo. Você não vai ver a glória do Senhor. Senhor, Senhor, em Teu nome nós pregamos, em Seu nome nós curamos, em Seu nome nós expulsamos demônios. Quem é você? Eu não te conheço. Não são milagres que convertem. Nem o você ver o milagre, nem você fazer o milagre. É um coração humilde. É um coração igual ao de Maria, que se joga aos pés de Cristo, que adora Cristo e quer aprender com Cristo, que não exige nada para si e que entrega tudo para Cristo. É isso que te leva para a salvação. É isso que te leva para o céu. E o que é interessante aqui, nós vamos ver isso melhor semana que vem, é a oposição que todos os evangelistas estão fazendo. Todos eles contam esse episódio de Maria ungindo Jesus e logo em seguida falam de Judas. Maria deu 300 denários para ungir Cristo. Abriu mão de tudo que ela tinha. E Judas
Judas entregou Cristo por 30 moedas. Maria deu tudo que tinha para Cristo. E Judas abriu mão de Cristo para ganhar uma miséria. Por quê? Porque provavelmente pelos preconceitos religiosos dele, ele não conseguiu entender a verdade do Evangelho. Então agora que estamos encerrando esse momento, nós temos algumas verdades que temos que levar para casa hoje. A primeira delas é ter o coração de Maria, ter o coração de Marta. Oferecer o meu melhor para Cristo, como resposta de amor. Talvez o seu melhor para Cristo seja como Marta, que era franca, sincera, verdadeira, mas atuante. Talvez na cozinha, talvez na sala, varrendo, limpando, não sei qual é o teu melhor. Marta deu o melhor dela. Maria deu também o melhor dela. Então a primeira lição é: qual é o teu melhor? Qual é o dom que Deus te deu, que você tem que desenvolver para a honra e para a glória dele e para cuidar do rebanho dele que está ao seu lado? A segunda verdade espiritual que fica aqui é: olha como Maria foi. Ela aprendeu aos pés de Cristo. Ela soube priorizar o aprendizado de Cristo. As primeiras coisas vêm na frente e as outras vêm depois. Maria entendeu, a primeira coisa é aprender de Cristo. Depois eu vou varrer a casa. A primeira coisa é dar a minha oferta para Cristo, porque depois eu ajudo os pobres. Primeiras coisas, prioridades, é Cristo. Mas Maria não está só falando de prioridade, que é Cristo. Maria está falando de prioridade, aprender com Cristo. E depois, o segundo episódio da vida dela, adorar Cristo. Chorar aos pés dele. Revelar a ele todo o seu sofrimento, mas nunca duvidando do que ele é capaz. E finalmente ela termina entregando tudo que ela tem para Cristo. Porque ela aprendeu, porque ela foi humilde. Então agora ela está pronta para entregar tudo para Cristo. E finalmente, a terceira verdade espiritual: não despreze ninguém. Aprenda com Cristo que nem Lázaro aprendeu, que nem Maria aprendeu, que nem Marta aprendeu. Não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Joga a tua semente do Evangelho, porque você não sabe qual o fruto que vai vingar. Pega a tempo e a fora de tempo. Ame com sinceridade todo mundo que passar ao seu redor, por amor a Cristo. Não despreze ninguém. Aprenda com Cristo. De repente, aquela pessoa mais chata que você encontrou na sua vida, aquele comandante do batalhão, aquele sargento crica, aquele professor do cursinho, aquele cliente chato, de repente a pessoa que te causa mais problemas é uma pessoa que Cristo permitiu que passasse pela tua vida, para que Ele provasse a tua fé e para que você levasse o Evangelho para Ele. Finalmente, irmãos, uma última verdade espiritual. Jesus fala nos 3 relatos que aonde quer que chegasse o Evangelho de Jesus Cristo, o que essa mulher fez seria contado. E 2000 anos depois estamos aqui falando dessa mulher. Sabe o que isso significa? No Senhor, o seu trabalho não é vão. Tudo que você fez na sua fábrica, todas as medalhas que você um dia ganhar na polícia militar,
todos os concursos que você passar, tudo isso um dia vai ser esquecido. A irmã Neuza não sabe o que a bisavó dela fez. A irmã Ivete não sabe, não lembra o que o tataravô dela realizou. Não importa o que você persiga aqui nessa terra, você vai ser esquecido nesta terra. Mas aquilo que você fizer para Cristo, com sinceridade, entregando o teu melhor para Ele, no Senhor, não é vão. É Ele que vai se lembrar. É Ele que no dia da salvação final, quando Ele vier nos resgatar, é Ele que vai olhar para você, vai bater palma e vai dizer: parabéns, serva boa e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Porque fosse fiel sobre o pouco, assim sobre o muito eu te colocarei. É isso que você tem que esperar ouvir. O elogio de Cristo. Cristo olhando nos teus olhos, irmã Ivete, dizendo: garota, eu não tive dó de você, te mandei muita dificuldade. Mas olha, parabéns, serva boa e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É por esse elogio que você tem que lutar. O resto é resto. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e falemos com o nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Pai, em tua presença, damos-te graça por esse culto que se encerra agora. Pai amado, em nome de Jesus, suplicamos a Ti que, em primeiro lugar, Senhor, que as tuas bênçãos de cura e restauração caiam sobre a vida da irmã Aline. Que ela seja curada, restaurada no poder do Espírito Santo. Que a tua proteção, que os teus anjos se acampem ao redor do lar do Kleber, da família dele, e os protejam para a tua honra e para a tua glória. A segunda coisa que eu te peço, Pai, é que o Senhor tire as dores da irmã Ivete. Continua a guiar e orientar a tua serva, Pai. Eu peço a Ti também, Senhor, que o Senhor conforte e console o coração da irmã Vânia, Senhor, em todos os desafios e lutas que ela enfrenta. Algumas nós conhecemos, outras são só dela. Fortaleça, anima, Senhor, dá discernimento, orienta no teu espírito, Pai, ilumina o caminho que ela tem que andar. Seja um escudo às suas costas, ó Pai, uma lâmpada para os pés dela. E finalmente, Pai, eu lhe peço que o Senhor se derrame em cura, restauração, fortalecimento, ânimo para o Rafael, Senhor. Que ele seja fortalecido no poder do Espírito Santo com toda a armadura da fé, para que ele consiga suportar essas lutas. E Deus, Espírito Santo, visita cada uma dessas pessoas que eu citei aqui essa noite, consolando, confortando, animando, Pai. Te peço isso, Senhor, e suplico que o Senhor esteja com cada membro dessa igreja, nos guardando e nos protegendo. E que esse culto, Pai, tenha sido para a tua honra e para a tua glória. E que aquilo que foi pregado, que é de acordo com a tua vontade, permaneça queimando em nossos corações. Para que nós cresçamos, ó Deus, como tuas ovelhas, como os teus servos. Para que nós possamos aprender a cumprir a tua vontade para a nossa vida e sermos chamados de amigos por ti. É isso que nós te pedimos e por isso damos-te graça em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Essa semana, círculo de oração.